Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do IBRAcast 360, o programa sobre temas de fronteira oferecido pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Neste programa, entrevistamos grandes especialistas a fim de tratar de questões controversas e tendências na área de interesse do Instituto, para ampliar os horizontes dos nossos ouvintes. Caros ouvintes, dando continuidade aos episódios do programa IBRAC 360, da quinta temporada do IBRAcast, o tema de hoje é G20 e a participação do setor privado e sociedade civil. Nossa convidada de hoje é Constanza Negri. Com mais de 15 anos de experiência no setor privado nas áreas de políticas públicas e relações governamentais, Constanza Negri gerencia a área de comércio e integração internacional da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Ela também é Sherpa do B20 Brasil, responsável por coordenar o secretariado do Fórum Empresarial e por elaborar a defesa das recomendações políticas do grupo, além de apoiar o presidente do Fórum, Dani Yoshp. Constanza foi vice-diretora e chefe de política comercial do Departamento de Assuntos Internacionais da Eurochambres, em Bruxelas, e atuou como assessora sênior do Observatório UE América Latina e da Cátedra Internacional OMC de Integração Regional da Universidade de Barcelona. É mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Bolonha, tem diploma avançado em Estudos Europeus pelo Colégio Europeu de Parma e é pós-graduada em Relações Econômicas Internacionais e Integração Regional pela Universidade de Barcelona. Bem-vinda, Constanza. Uma honra tê-la conosco e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de hoje. É um prazer imenso recebê-la em nosso programa e estamos ansiosos pelo bate-papo de hoje. Eu, Paulo Casagrande, coordenador do IBRAcast 360, estou acompanhado dos meus colegas Fernando Bueno e Lucas Spadano, que são, respectivamente, diretor e coordenador do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC. Vamos em frente com esse episódio especial. Muito obrigada, Paulo, Fernando, Lucas. É um prazer estar participando desse IBRAcast para um tema tão importante para a indústria e para o Brasil como um todo. Bacana, Constança. Prazer tê-la aqui. Então a gente já começa com uma pergunta para entender um pouco sobre um aspecto importante aí do G20, que é a reunião que vai acontecer no Rio de Janeiro, que é a 19ª reunião da cúpula do G20, que é o bloco que reúne as maiores economias do mundo. A gente sabe que o B20 é um grupo do setor privado que conecta o setor privado aos governos do G20. Você é hoje Sherpa do B20 Brasil. Como uma introdução para a nossa conversa, seria interessante que você comentasse um pouco sobre esses grupos. Quais os objetivos do G20 e do B20 e o que significa ser Sherpa do B20? Em particular, de que maneira a iniciativa privada tem condições de participar das discussões de iniciativas coletivas dos governos dos países do G20? Então, Paulo, como você mencionou, o G20 é o grupo conformado por 19 economias, a União Europeia, mais recentemente a União Africana, do ponto de vista governamental. Então, a gente está falando de um grupo que representa 2/3 da população mundial, 85% do PIB mundial e quase uns 75% dos fluxos de comércio internacional. O B20 é o braço empresarial desse grupo. Esse grupo de governos do G20, que nasceu a partir de 1999, com um foco temático muito nas questões de estabilidade financeira, em assuntos financeiros, e já desde seus inícios conta com essa participação do braço empresarial. Então, o B20, desde as primeiras edições do G20, começou a dialogar, a fazer a sua interação com o G20, e assim também como o G20, o B20 vem ampliando seu escopo temático. Então, ambos grupos começaram com um foco muito central em questões financeiras, como eu mencionei aqui, mas, em segundo lugar, talvez um tema que é do coração do IBRAC aqui, comércio internacional é o segundo tema que foi tomando uma maior relevância e proporção do ponto de vista da agenda governamental, mas também reverberando na agenda do grupo do setor privado. Então, o B20 é um grupo que, assim como o G20, não tem um secretariado permanente, e isso tem suas vantagens e desvantagens, é um grupo que acompanha os ciclos de presidências do G20, então, cada vez que o G20 é presidido por um país,
a própria entidade empresarial desse mesmo país acaba coordenando os esforços, e é um grupo que tem como foco principal, e isso talvez seja uma das grandes diferenças com outros fóruns empresariais, se colocar o chapéu de formulador de política pública, porque o B20 não é um fórum onde o setor privado se encontra para encontros de negócios, realizar missões de negócio. É um fórum onde o setor privado elabora recomendações, consensua recomendações de política pública. É claro, há outras atividades que vão fazendo parte das diferentes atividades do B20, mas sempre ao longo desses últimos anos, esse tem se mantido como o core principal do B20, uma elaboração de políticas públicas em torno de alguns grupos ou áreas temáticas que vão mudando também ao longo dos anos. E assim como o G20, o B20 conta com essa figura de nome estranho, mas que nada mais é do que a figura das pessoas que vêm inspiradas, das pessoas que ajudam a subir o Himalaia, as montanhas. Então, é a figura do Sherpa, é a figura da pessoa que coordena os trabalhos, facilita essa busca de consenso nas diferentes discussões para chegar ao topo. Ao topo significa a cúpula do G20, no caso dos colegas do Sherpa do G20, e do B20, no caso da nossa cúpula e do nosso final de processo no âmbito do B20. Constanza, em nome do Comitê de Comércio Nacional do IBRAC, eu gostaria também de agradecer a sua presença conosco. Você poderia falar um pouco mais sobre quais temas são, no momento, prioritários para o G20 e para o B20? E que avanços são esperados com a realização da reunião de cúpula em novembro aqui no Brasil? Claro, nós como presidência brasileira escolhemos para o B20 Brasil o tema crescimento inclusivo para um futuro sustentável. No B20 Brasil, nós também identificamos 5 guiding claims. No jargão, o B20, assim como o G20 tem muito jargão, existem os guiding claims, são 5 eixos prioritários que norteiam o trabalho das forças-tarefas. E os 5 eixos temáticos escolhidos na presidência do B20 Brasil são: promover o crescimento inclusivo, combate à fome, pobreza e desigualdades, aumentar a produtividade por meio da inovação, fomentar a resiliência global das cadeias de valor, acelerar a transição energética e valorizar, fortalecer o capital humano. Então, esses 5 objetivos, eles norteiam os trabalhos do B20 e, de alguma maneira, se nós olharmos o que é a prioridade temática do G20, conseguimos já identificar várias sinergias. O tema do G20 é a construção de um mundo justo e um planeta sustentável, e o G20 Brasil tem 3 eixos prioritários: a inclusão social e combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável, e uma última prioridade de reforma das instituições e da governança das instituições globais. E aí talvez exista uma sinergia um pouco mais limitada com as temáticas do B20 que eu vou descrever daqui a pouquinho. Mas há uma grande sintonia, como talvez já ficou refletido quando a gente olha o que foi escolhido no âmbito das prioridades do B20 com aquelas do G20. Além disso, o B20 tradicionalmente se organiza num grupo, organiza os trabalhos em grupos temáticos. E como eu mencionei, não existindo um secretariado, cada presidência tem uma espécie de autonomia, vamos dizer assim, para estabelecer aquilo que são os seus temas prioritários. Nós, como presidência brasileira, demos prioridade a um mix de continuidade com temáticas de outras edições, e aqui cabe um parênteses, porque comércio talvez é uma das áreas nas quais há uma continuidade maior ao longo de todas as edições do B20, mas também escolhemos uma estrutura de B20, de grupos temáticos, que também nos permitisse trazer e refletir temas que são importantes para o Brasil. Então, o B20 tem 8 grupos temáticos, e aqui menciono eles: comércio e investimento, emprego e educação,
transição energética e clima, transformação digital, finanças e infraestrutura, integridade e compliance. Esses 6 grupos, de alguma maneira ou outra, vêm com nomes diferentes, mais longos, mais curtos, mas vêm estando presente nas edições anteriores. O caso de integridade e compliance causou um pouco de preocupação, porque na presidência indiana acabou que não foi criado dessa forma, e nós, como presidência brasileira, decidimos trazer ele, estricto senso, como ele existe, integridade e compliance, mas já tinha existido em outras edições, e criamos 2 grupos para completar esse grupo de 8. Um sobre sistemas alimentícios sustentáveis e agricultura. Esse é um tema que na presidência argentina existiu, mas como sistemas alimentícios sustentáveis, nós trouxemos ainda a dimensão da agricultura para ter a perspectiva da cadeia como um todo nessa temática, e também criamos um conselho de ação sobre mulheres, diversidade e inclusão nos negócios. É claro que em outras edições já se contou com grupos com foco na questão da participação feminina nos negócios, mas na nossa presidência a gente ampliou um pouco esse escopo para abranger a questão de inclusão e diversidade no sentido amplo. Então, esse é um pouco o esqueleto, vamos dizer assim, do B20 do ponto de vista temático. Existem 2 conselhos consultivos também com grandes lideranças empresariais, e aqui cabe uma explicação de que o B20, embora ele é presidido pela CNI, o setor industrial, nós temos muita clareza que o olhar é o do setor privado como um todo. Então, esse conselho consultivo traz representantes do varejo, como Luísa Trajano, do setor financeiro, do agro e do comércio. Então, se entende que a perspectiva do B20 é uma representação do setor privado amplo. E essas são as grandes temáticas. Agora, o que é interessante explicar? Esses grupos, eles precisam consensuar suas prioridades. Eles, de alguma maneira, vão construindo a partir de um levantamento de tendências de análises e vão afunilando as diferentes áreas prioritárias para depois consensuar essas elaborações de prioridades. Nós, agora, nesse momento, estamos, diria, mais da metade desse processo. Iniciamos, após o nosso evento de abertura, iniciamos em fevereiro com essas discussões em cada grupo temático. Esses grupos temáticos são liderados por CEOs de empresas brasileiras, mas, ao mesmo tempo, eles são apoiados por uma coliderança de CEOs de outras empresas dos países do G20. Então, para vocês terem uma ideia, o B20 conta com mais de 1.200 representantes do setor privado dos diferentes países, e são representantes que se inscreveram para participar nessas forças-tarefas. As discussões, elas têm um caráter muito técnico, porque você negocia texto, então você precisa ter conhecimento detalhado nas diferentes áreas temáticas, e esses representantes se inscreveram e foram escolhidos. E não há uma duplicidade, então empresas são representadas por só uma pessoa, então uma empresa não pode ter mais de um candidato nos diferentes grupos. Quando a gente olha esses critérios de equilíbrio de gênero, de representatividade, esses 1.200 se transformam ainda num número bem maior do ponto de vista de elaboração desse processo. E temos em torno de 80 CEOs que estão na liderança desses grupos. Então, como eu estava mencionando, esses grupos nesse momento estão na metade do processo da elaboração das recomendações. Nós, como presidência brasileira, trouxemos algumas diferenças, e aqui conectando com a pergunta de qual que é a nossa expectativa, nós entendemos que era preciso fazer alguns ajustes no próprio processo e dinâmica do B20 para conseguir ter maiores resultados. Em primeiro lugar, nós reduzimos o número de recomendações dos grupos. Existiu algumas presidências nos quais esses grupos elaboraram em torno de 54 recomendações. Nós entendemos que isso cria um desafio muito grande do ponto de vista de diálogo com o governo. Embora a temática é muito ampla, no momento de você ser ouvido é preciso ter foco. Então, a nossa presidência estabeleceu um máximo de 3 recomendações por grupo. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha com uma dinâmica e um objetivo de uma
tempestividade de um foco no diálogo com o G20 desde o início do processo. Nós encerramos, o nosso calendário, ele mudou um pouco em relação a presidências anteriores, porque anteriormente, nos diferentes B20, se esperava para a plenária do B20 para você tirar o embargo das recomendações. Nesse momento, nós vamos fechar as recomendações em julho. Então, nosso objetivo é que todo o segundo semestre esteja dedicado a essa tarefa de advocacy e de diálogo inicial junto aos diferentes grupos do G20, que, como talvez vocês sabem, é um número muito grande. Existe no G20 um track, um componente de Sherpas, que é liderado pelo Itamaraty, mas existe também o componente financeiro. E talvez uma das grandes focos da presidência do governo brasileiro é que esses dois componentes trabalhem alinhados. Então, nosso objetivo é contribuir para que esse trabalho dos dois componentes, do setor privado e do governo, eles comecem a se alinhar bem desde o início do processo. Constanza, é sempre um prazer ter a oportunidade de te ouvir. Além de ser Sherpa do B20, você tem um cargo importante na CNI, entidade representativa de toda a indústria brasileira, que inclusive tem um histórico de colaboração com iniciativas do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC. Trazendo a discussão mais especificamente para essa área, acho que seria interessante você comentar mais sobre a posição do G20 como um fórum para discussões sobre o comércio internacional, dado o contexto de verdadeira crise no funcionamento da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Esse é um fórum que pode substituir a OMC em alguma medida, e a crise da OMC ela pode fazer com que as próximas iniciativas de regras multilaterais de comércio sejam desenvolvidas em fóruns internacionais mais restritos, como o G20 ou mesmo a OCDE, ao invés das rodadas com participação mais ampla, como é o caso da OMC? Obrigada, Lucas. Eu acho que é uma pergunta bem interessante, embora eu gostaria de dizer, talvez ter uma visão mais positiva, otimista em relação à OMC, eu entendo assim, que há uma grande sinergia entre a agenda do G20 e do B20, por consequência, e a agenda da OMC, porém eu acho que é pouco factível pensar numa questão de que um possa substituir o outro. Mas eu entendo que o grande nicho do G20, e a gente vê replicado isso no B20, é que esse grupo, pela diversidade, a gente trata de um grupo que tem as principais economias, mas ao mesmo tempo com visões bem antagônicas do ponto de vista da agenda de comércio, mas que sentam na mesma mesa. Então eu entendo que a grande oportunidade e o que tem se demonstrado na prática e que o G20 e o B20 podem ser propulsores de algum grau de sinergia, esse consenso em torno de algumas temáticas específicas. E se não são consensos, são convergências e tendências a convergências em algumas áreas. E a gente tem visto isso do ponto de vista, por exemplo, resultado de medidas do ponto de vista de protecionismo, muitas vezes esse exercício no âmbito do G20 de se monitorar o aumento de medidas protecionistas, de sempre constar tradicionalmente, até na Índia, eu diria, do ponto de vista para quem acompanha o comércio pode saber a dificuldade disso, mas constar de objetivos de fortalecimento da governança da OMC no âmbito do grupo do B20 de comércio e investimento, essa é uma das prioridades que ela vem constantemente se replicando ao longo das últimas edições de todas do B20. E falo mais, inclusive na da Índia. Talvez não por uma liderança inicial de quem tinha essa presidência, mas pela própria composição dos diferentes representantes do setor privado. Então, acho que sim, há um espaço de convergência, de sinergia, não de substituição, mas que é um espaço que ele precisa ser explorado mais. Entendo que existe essa composição do grupo técnico de comércio e investimento no âmbito do G20, e nós, na presidência brasileira, temos buscado muita sinergia, se vou dar aqui exemplo de alguma, mas eu entendo que não se trata de uma substituição, ou pelo menos não vejo isso no curto prazo, do ponto de vista de um fórum de negociação, do ponto de vista de grandes agendas ou de assuntos que são estruturais nessa agenda.
se porém de achar consensos ou de minimizar algumas visões. E aí, talvez, no âmbito do B20, eu consigo trazer aqui para vocês um testemunho de uma agenda, que talvez nós acompanhamos como setor privado e indústria brasileira durante a presidência brasileira e italiana. Me lembro, durante a presidência italiana, nós influenciamos muito no âmbito do grupo de comércio, que eu acompanho há muito tempo no B20, para serem incluídas questionamentos, preocupações em relação às medidas unilaterais. Estávamos bem no auge do início da União Europeia, pensando nos mecanismos de ajuste de carbono na fronteira, de desmatamento, e de acharmos muito pouco espaço do ponto de vista de consensos nesse grupo. Hoje, na presidência brasileira, nós temos um dos eixos principais do grupo de comércio e investimento que acaba abordando essa questão de medidas e que traz uma manifestação de uma grande preocupação sobre medidas unilaterais restritivas ligadas à agenda de sustentabilidade. É claro, há sempre uma negociação de linguagem, até onde o grau de ambição, mas isso faz parte estruturante da agenda do setor privado, mas ao mesmo tempo da própria agenda do G20 hoje. Então, isso eu consigo ver como uma grande oportunidade para ir se colocando preocupações ou consensos, tentando achar consensos em áreas que são, vamos dizer assim, cruciais quando a gente olha essa agenda do OMC. Não como foro alternativos, mas mais como propulsor e alavancador, vamos dizer assim, dessas agendas que são importantes para a OMC. E aqui, só para dar para vocês um pouco um panorama completo, é claro, as recomendações ainda estão sendo discutidas, eu posso só aqui trazer temáticas gerais. Esse grupo de comércio também trata do fortalecimento da governança multilateral, da reforma da OMC, do órgão de solução de controvérsias. Como eu mencionei, traz a questão da preocupação das medidas unilaterais e das metodologias em relação a essas medidas, uma preocupação muito clara para o setor privado brasileiro, mas ousaria mais dizer, hoje em dia também para o setor privado europeu, e a gente consiga ver o porquê de eles também consensuarem sobre isso. E traz a terceira recomendação, é ligada à questão de uma maior eficiência internacional e a questão dos processos aduaneiros e digitalização e inteligência artificial para trazer eficiência nos processos aduaneiros. Então, se a gente olhar essa agenda do B20 de comércio, ela se encontra, vamos dizer assim, extremamente ligada com o que é uma agenda hoje relevante de comércio para o Brasil, para a agenda do Brasil e para a própria agenda do setor privado e da indústria brasileira. E esse tem sido um pouco a nossa lógica. Eu gosto de explicar que a nossa participação no B20, ela precisa ter um olhar triangular, porque a gente olha temáticas que são importantes para nós, como setor privado brasileiro, e que nós não... o custo de deixar a cadeira vazia nesses grupos é muito grande. Eu tenho visto a diferença que faz a nossa participação ativa nessas recomendações, e ao mesmo tempo vice-versa, ela acaba enriquecendo também posicionamentos, e a agenda nossa aqui, ela tem um legado também para a nossa agenda junto ao governo brasileiro. Obrigado, Constanza. Muito interessante a sua visão de como o papel dessas instituições internacionais se complementa e a importância disso para o Brasil. Ainda pensando nos desafios do comércio internacional, hoje e já há alguns anos, na verdade, vemos um retorno muito forte da adoção, por inúmeros países desenvolvidos, principalmente, de políticas industriais, com o uso de ferramentas como subsídios e outros instrumentos. Simultaneamente, a gente vê também muitos setores da indústria, no Brasil e no mundo, se queixando do impacto dessas medidas sobre o comércio internacional. A proliferação de políticas industriais e seus impactos, sobretudo para países em desenvolvimento como o Brasil, são temas que vêm sendo discutidos no âmbito do G20 e do B20? Olha, eles vêm sendo discutidos, mas eu diria que esse ponto, essa abordagem que você traz, ela é muito mais própria do nosso dia a dia, na nossa agenda brasileira de interlocução com o governo. No âmbito do B20, eu acho que
ela faz parte, mas talvez com uma perspectiva diferente. Ela se faz presente, por exemplo, no momento de você achar consensos, quando muitas vezes você discute objetivos, não há um grupo de política industrial como eu mencionei aqui, mas muitas vezes, quando, por exemplo, no âmbito das discussões da transição energética, se faz muito presente a questão da falta de isonomia do ponto de vista de espaço fiscal, na forma na qual eu abordo essa transição energética, acaba sendo não as mesmas condições nas quais alguns dos outros países. Então, eu entendo que ela se faz presente numa dimensão e num olhar um pouco diferente para se achar consensos, e talvez a forma mais prática de ver é de uma transição justa. Então, o que se busca muito nessas discussões, e ela acaba permeando, é buscar que essa transição seja justa e que se reconheça que o sul global, vamos dizer assim, os países do norte, que fazem parte do grupo do G20 e do B20, o setor privado, muitas vezes não tem a mesma capacidade para abordar, vamos dizer assim, essa transição. E aí se busca, por exemplo, no grupo, segundo exemplo, no grupo de finanças e infraestrutura, um foco maior em fundos de financiamento que deem apoio a essa transição energética para o sul global. Essa é a forma na qual vai se manifestando, vamos dizer assim, essa temática. Não temos visto ela se manifestar mais de um ponto de vista de controvérsia, assim como a gente viria do ponto de vista de barreiras comerciais, mas mais do ponto de vista de como isso acaba trazendo a necessidade de um olhar diferenciado, vamos dizer assim, nessa agenda de transição energética. Constança, outra tendência de grande impacto no comércio internacional, como você já até mencionou um pouco aí, é a adoção de medidas relacionadas à sustentabilidade, né? Sobre temas como desmatamento, emissões de carbono, observância de normas ambientais e trabalhistas nas cadeias de fornecimento e assim por diante. Atualmente, não há um fórum único para que os países tratem desses assuntos, discutindo qual seria a melhor forma de regulamentar essas questões e de minimizar os impactos sobre o comércio internacional, que nós sabemos que há um impacto. O G20 e o B20 têm ou podem ter aí um protagonismo nos temas de sustentabilidade. Como tem sido aí a evolução das discussões sobre isso até aqui? Eu acho que eu afirmaria que ele já vem tendo um protagonismo nessa agenda. Obviamente, no momento de presidência brasileira, eu acho que esse protagonismo era esperado, é natural, é uma oportunidade e está de fato acontecendo. As discussões, quando a gente vê a agenda de sustentabilidade, como eu mencionei, hoje, olhando os 8 grupos temáticos do B20, eu consigo dizer que não tem um grupo que ele não aborda a questão de sustentabilidade, e no sentido amplo. Assim como não tem um dos nossos 8 grupos, talvez que não esteja abordando a questão de inteligência artificial. E esse também se trata, talvez, do segundo grande tema do ponto de vista de um olhar brasileiro. Mas voltando ao tema de sustentabilidade, como eu já mencionei aqui, para não repetir, na agenda de comércio há um eixo específico de uma recomendação ligada à sustentabilidade. Na próxima reunião do GT de Comércio, o tema principal será isso, e o B20, junto com o T20, terá uma discussão nas margens da reunião governamental para olhar isso, e aí eu aproveito para compartilhar aqui com todos os interessados nessa agenda no âmbito do IBRAC, e ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, antes de entrar nos usual suspects, os grupos onde se espera que isso seja tema prioritário, na nossa agenda de emprego e educação, uma das grandes temáticas é a questão de promover essa inovação e essa adaptação para uma agenda de crescimento sustentável. Então, a questão de green jobs é um dos pontos principais. Quando nesse grupo, tradicionalmente, se a gente for olhar edições anteriores, se tratava com um foco muito mais, vamos dizer assim, tradicional, da agenda trabalhista, do olhar tradicional do empregador. Hoje, na nossa presidência, esses temas tradicionais coexistem
com um esforço para a agenda de educação e emprego ligado à agenda de sustentabilidade. Os nossos grupos de transformação digital também acabam olhando esse tema de sustentabilidade. O nosso grupo de transição energética tem como prioridade a questão de soluções, Green Energy Solutions, acelerar esse desenvolvimento. Tem também como foco a questão de eficiência energética e a questão de soluções baseadas soluções Nature Climate Solutions. Então, assim, quais são as soluções que o setor privado e o governo podem trazer para essa agenda? A agenda de finanças e infraestruturas, ela também foca, porém com um foco mais específico em infraestrutura e finanças, mas ela olha a questão de se estabelecer um target global para aumentar a transferência de risco dos instrumentos de capital concessional. Então, como que eu faço para que essa agenda aconteça na prática, do ponto de vista de financiamento? E a questão de licenciamentos e permissos para que essa infraestrutura possa acompanhar esse processo. Então, essa agenda hoje, ela permeia a agenda de, last but not least, de sistemas alimentícios e agricultura. Um dos eixos principais é a questão de produtividade, aumento de produtividade, mas um aumento de produtividade que vem junto com a agenda de desenvolvimento sustentável. Uma agenda que busca um equilíbrio entre essa agenda de desenvolvimento sustentável e medidas restritivas. Então, essa é outra agenda que tem uma grande, vamos dizer assim, e de segurança alimentar, uma grande conexão com a nossa agenda de comércio, de eliminação de barreiras, e de barreiras que muitas vezes a gente sabe que vêm disfarçadas com outros objetivos. Então, eu diria, assim, do ponto de vista estratégico, que nessa presidência, e olhando o que o Brasil tem pela frente do ponto de vista de COP e de próprias oportunidades nessa agenda, que a agenda de desenvolvimento sustentável hoje podemos dizer que faz parte não só das prioridades do dia a dia dos grupos do governo, mas também do B20. E que há um interesse muito grande do setor privado em começar a olhar esses momentos e essas oportunidades que o Brasil tem do ponto de vista de B20, G20 e COP, para criar compromissos que eles comecem a alcançar os próximos eventos internacionais e conexões. Obrigado, Constância. Falando de um outro tema aqui também muito importante aqui e é tratado bastante aqui no âmbito do IMBRAC também, uma das prioridades do B20 envolve o tema de diversidade e inclusão. Há um Action Council dedicado a mulheres, diversidade e inclusão nos negócios. Você pode comentar um pouco sobre o papel desse conselho e a importância que tem sido dada a esse tema no B20? Essa importância se manifesta também no G20? Sim, essa importância se manifesta também no G20. Existe uma formalização do ponto de vista do G20 de um grupo, a criação de um grupo de GT de mulheres. Embora o tema já estivesse presente, há uma formalização, então o Ministério próprio das Mulheres que lidera esse grupo, mas há outros grupos que acabam incluindo essa dimensão. O nosso Conselho de Ação, que é liderado pela Paula Belícia, como eu mencionei no início, ele traz esse tema de mulheres, mas com uma lente a mais, eu diria, com uma lente interseccional, trazendo junto a pauta das dificuldades que as mulheres têm, mas também olhando aos grupos subrepresentados com questões, por exemplo, de raça, etnia, deficiências, as diferentes realidades socioeconômicas que existem. Então, acho que o que há de novo nesse grupo é esse olhar cruzado entre subgrupos representados e o grupo das mulheres, que traz uma camada adicional mais profunda para o tema. O Conselho de Ação atualmente discute 3 eixos: representatividade, então propostas para mitigar as barreiras estruturais na sociedade que impedem uma representação justa no mercado de trabalho, no setor público também. Olha do ponto de vista da própria empresa para a carreira e empoderamento econômico, então eles discutem
propostas para criar oportunidades equitativas para o desenvolvimento, tanto no ambiente corporativo quanto do ponto de vista de empreendimentos e empreendedores, e também traz um olhar de preparação para o futuro. Então, propostas que têm que ser tomadas para que seja fomentado um mercado de trabalho mais diversificado e mais oportunidades do ponto de vista de gerações futuras e de gerar aqueles skills. Quais são os skills? E aqui há uma conexão muito grande com a agenda de inteligência artificial. Mas esse grupo, e isso aqui talvez trazendo uma informação adicional, o nosso objetivo como presidência brasileira é que essas elaborações de recomendações de políticas sejam complementadas por alguns projetos de legacy. O que são esses projetos de legacy? Se trata de projetos que comprovem a contribuição que o setor privado, a sociedade civil tem com essa agenda de desenvolvimento sustentável, que engajem a participação não só do Brasil, mas do setor privado, da sociedade civil de outros países, e que possam ter continuidade ao longo das próximas presidências. Então, esses projetos que nós chamamos de Action Driven Initiatives estão sendo iniciados agora a ser identificados. Nós escolheremos um número limitado de projetos de legacy para que possam ser apresentados e colocados em prática junto com, no nosso caso, a próxima presidência, que é a África do Sul, e para que eles tenham continuidade. E eu trago isso aqui porque talvez essa área conectada com a de comércio já tem uma semente de projeto de legacy que nós iniciamos. E ela tem a ver com uma ideia que nós tivemos na nossa presidência, que já começamos a executar, de uma coordenação mais estruturada na agenda de comércio e mulheres. Então, o tema de comércio e gênero, comércio e mulheres, a participação das mulheres no comércio internacional, entra na pauta pela primeira vez formalmente na presidência brasileira. E aí, a presidência brasileira, em participação, em cooperação com o próprio MIDIC, nós montamos uma iniciativa B20, G20 e também junto com o W20, convidando eles, para que os grupos de engajamento elaborassem uma consulta. Estamos agora, nesse momento, finalizando essa consulta em parceria com o BCG, para identificar os principais gargalos que as mulheres enfrentam para uma maior participação na agenda de comércio internacional. Vocês poderão dizer, bom, já existem vários gargalos e a gente já conhece, mas esses nunca tinham sido vistos ainda com as lentes do G20. Então, aqui já há um início de legado de que se institucionalize esse exercício do diálogo entre o B20 e o W20 para as próximas edições, de elaboração de uma consulta com os principais gargalos, a partir dos quais o próprio G20 vai elaborar uma lista de boas práticas ou políticas que endereçam esse tipo de gargalos. Então, eu entendo que esse, aqui juntando a nossa agenda do Conselho de Ação Nosso e do nosso grupo de comércio, esse será um dos principais legados que nós pretendemos deixar e que acaba entrando num tema que também é muito importante para o IBRAC do ponto de vista da agenda de comércio internacional e a participação das mulheres. Bem, super interessante, Constança, ouvir sobre as atividades suas aí no B20, né, em face aí dos eventos do G20, mas estamos chegando ao fim do nosso episódio e, para fechar, gostaríamos de ouvi-la sobre duas questões. A primeira tem a ver com a realização da cúpula do G20, da reunião dos países daqui a alguns meses aqui no Brasil. Poderia nos falar um pouco sobre o que vai acontecer de hoje até a realização da cúpula do G20 em novembro e também durante a cúpula? Quais são as principais atividades do G20 e do B20 até lá? Durante a cúpula, haverá eventos abertos ao público? E você tem alguma dica para os interessados para saber como eles podem encontrar mais informações a respeito desses eventos? E a segunda pergunta tem a ver com um pouco da sua trajetória até aqui, da sua participação nessa cúpula e em organizações que tratam de comércio internacional. A gente, vendo aspectos da sua carreira, vê que você atua em diversas organizações no Brasil e na Europa, e então a gente gostaria de
perguntar se você vê alguma mudança relevante entre os principais tópicos de comércio internacional tratados por você no início da sua carreira e os que estão sendo discutidos hoje em dia nos fóruns internacionais. Bom, vamos... do ponto de vista da primeira pergunta, Paulo, o que são os momentos que eu acho que são importantes considerar do ponto de vista de calendário? Como eu mencionei aqui, os trabalhos do B20, dos diferentes grupos de engajamento, está previsto para finalizar antes do previsto em edições anteriores do B20. Haverá 2 momentos importantes em julho, que são uma inovação da presidência do governo brasileiro no G20. Em julho, no início de julho, os grupos de engajamento participarão da reunião de Sherpas. Isso é uma questão inédita. Os diferentes grupos do G20 terão uns minutos para apresentar, antes da elaboração das recomendações do G20, as suas prioridades. O mesmo será feito na trilha de finanças. No final de julho, os grupos de engajamento terão um momento para apresentar as prioridades junto aos débitos de finanças e dos bancos centrais. Então, esse é um momento importante do ponto de vista de cronograma. Nós, como B20, além disso, como já teremos as recomendações finalizadas, cada grupo temático irá buscando momentos de diálogo nas margens das ministeriais dos GTs do G20, porque dessa maneira os grupos, seja no âmbito da ministerial de agricultura em Cuiabá, de energia em Foz do Iguaçu, para dar alguns exemplos de educação e emprego, os diferentes grupos temáticos vão organizar side events em momentos para ter uma discussão mais detalhada temática. Isso acontecerá entre o mês de junho e, vamos dizer assim, antes de novembro, nas diferentes calendários que estão publicados do G20. Nós, como B20, também estamos promovendo uma série de side events, porque, como eu mencionei, temos muito interesse em ter um momento considerável de advocacy desse trabalho, e é importante mencionar que esse advocacy não é suficiente ser feito aqui no Brasil. As nossas contrapartes do B20 também irão mobilizar no âmbito, junto aos governos do G20, nos diferentes países também, para influenciar esse processo. E do ponto de vista de evento, o grande evento tradicional do B20, que é a plenária, já foi publicada a data, nós estamos prevendo no dia 24 e 25 de outubro, em São Paulo, a plenária do B20. E aqui, para esse grupo de comércio, também é interessante saber que será nas margens da reunião de ministros de comércio do G20, que está prevista para o 23 acontecer em Brasília. Então, nós esperamos também contar com lideranças governamentais da área de comércio durante a plenária do B20. Então, do ponto de vista de calendário, é isso. A cúpula de G20, tradicionalmente as cúpulas do B20 sempre acontecem antes do G20, porque se entende que é um momento para dialogar e influenciar o processo de cúpulas. Porém, durante a cúpula empresária, a cúpula governamental, sabemos que o governo brasileiro está organizando o que é chamado G20 Social, uma outra inovação da presidência brasileira, que tem dado muita ênfase à participação estruturada e organizada dos diferentes grupos de engajamento da sociedade civil. Então, se entende que durante esse G20 Social haverá diferentes momentos, não só para o setor empresarial, mas para os diferentes grupos da sociedade civil participar e contribuir durante esse evento. Esse é do ponto de vista de calendário macro. O site do B20 irá trazer, e aqui vocês podem achar mais informações nas redes sociais, no próprio LinkedIn. Temos colocado muito ênfase na questão de ir comunicando os avanços desse processo, e no site do B20 e as redes sociais do B20 existem todas essas informações de eventos, e obviamente que aqui eu convido também eventuais interesses para discussões mais temáticas focadas para os membros do IBRAC. A gente está à disposição para explorar isso mais em detalhes, se isso for de interesse de vocês. Olhando um pouco agora a pergunta mais interessante da minha carreira, é até engraçado, né? Porque na minha trajetória de Bruxelas, existem temáticas, talvez eu gosto de contar. Eu sou, como talvez no meu sotaque já vem, ítalo-argentina, mas para alguém
que sempre trabalhou em comércio e passou muito tempo trabalhando política comercial da União Europeia, depois decidiu vir para o Brasil. E é interessante porque em Bruxelas, o meu trabalho de política comercial, ele quase não tinha nada de questão tarifária. Agora, quando você muda para o Brasil, você volta aos meados da gestão da questão tarifária, dos mecanismos de alteração tarifária. Então, do ponto de vista assim, de desenvolvimento de carreira, eu acho que é uma das coisas talvez mais marcantes. Ao mesmo tempo, em Bruxelas, eu comecei a acompanhar todo esse processo de o Tratado de Lisboa e o que ele dá com uma política comercial que tem que responder aos interesses do legislativo e de um legislativo que tem interesses, como a União Europeia vem mostrando, muito diferentes e que talvez hoje seja o maior exemplo em que isso pode se traduzir do ponto de vista de política comercial ligada a questões de sustentabilidade e medidas que vão muito além disso. Então, acho que esse é outro aspecto do ponto de vista de carreira que eu consegui acompanhar do ponto de vista. E quando, talvez aqui, quando a gente vem para a minha desenvolvimento de carreira profissional, eu e Lucas talvez tenha acompanhado muito em trabalhos conjuntos, eu comecei a acompanhar a parte mais doméstica de comércio exterior, né? E para quem sempre trabalha com negociações, parece que são dois mundos diferentes, e eu gosto até de brincar que uns olham como que um tem mais charme que o outro, mas a verdade da verdade é que quando a gente olha do ponto de vista do setor privado, esses temas da agenda doméstica de comércio exterior, eles têm um impacto direto no mesmo dia para as empresas, para as atividades. Eles têm complexidades muito maior, a agenda estratégica de negociações e de barreiras, ela é fundamental, mas ela, quando você olha na perspectiva do setor privado, ela não é imediata para as operações da empresa, né? Então, eu gosto de explicar que são duas frentes muito complementares e que quando a gente transita nas duas, não tem desafio que depois você não consiga abordar. Existem duas áreas e dois olhares que são muito diferentes, mas quando você consegue juntar eles, eu acho que é um processo muito, muito, muito rico. Essas seriam um pouco algumas das questões que eu compartilharia e talvez o último ponto é que agora agrego essa dimensão do global. Então, como que você olha numa perspectiva brasileira de um país que tem uma política comercial, mas que também tem uma tradição do setor industrial, um tamanho de um mercado que faz com que você não possa ter, ou que você tem que ter um olhar muito mais sofisticado para a sua política comercial, porque a dinâmica interna é muito mais complexa, do ponto de vista de setor industrial, de falta de competitividade, mas também das próprias peculiaridades do país, mas que ao mesmo tempo tem que olhar a política comercial e tem que olhar com um olhar propositivo, né? Agora, trazer a dimensão global para isso, eu acho que aí é a camada que talvez eu complemento agora com essa visão e essa experiência do G20 e o B20. Muito bacana, Constança. Poxa, uma verdadeira aula sobre desenvolvimentos recentes, urgentes e relevantes de comércio internacional. Aprendemos muito contigo aqui hoje. Gostaria de te agradecer por disponibilizar seu tempo e seu conhecimento aos nossos ouvintes. Agradecer também aos meus colegas Lucas e Fernando, do Comitê de Comércio Internacional do IBRAC, comitê esse que tem inúmeras atividades importantes relacionadas a temas que a gente discutiu aqui hoje, né, comércio, e não só esse comitê, na verdade outros comitês também do IBRAC têm atividades relacionadas a tópicos sobre os quais a gente conversou hoje, diversidade, digitalização, inovação, inteligência artificial, são temas que estão sendo discutidos em diversos dos comitês do IBRAC. Então, agradeço a todos pela participação no episódio e que os ouvintes estejam aí ligados nos próximos episódios do IBRAcast 360. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigada, IBRAC, sempre uma referência para o nosso trabalho e para o Brasil como um todo. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio, em que conversaremos com mais um expert sobre questões instigantes da atualidade. Até breve.